Oi, gente, vamos chegando na live. Hoje eu vou falar um pouco sobre a digenesia gonadal mista. A digenesia gonadal mista é uma variedade da síndrome de Turner. Bom dia pessoal. Bom dia, Carla Barbosa. Esperar mais gente chegar. Vamos chegando, pessoal. Hoje eu vou contar um pouco da minha história da síndrome de Turner. Eu descobri a síndrome de Turner quando eu era pequena. Meus pais fizeram o cariótipo, né? Eu fiz o cariótipo, que deu a digenesia gonadal mista, ou genitália ambígua. Que é uma variedade da síndrome de Turner, quando a mulher tem um mosaico, né, com fragmento do Y. Fragmento do Y. Nesse caso, foi indicada a retirada das gônadas, das duas gônadas, porque eu tenho um risco maior de ter câncer de ovário. E eu vou falar uma coisa pessoalmente para vocês. Eu nunca gostei de aparecer. Sempre fui uma pessoa tímida. Sempre fui uma pessoa que não gostava de aparecer, não gostava. Foi aí que eu resolvi, por conta, procurar pessoas que têm síndrome de Turner. Eu achei os grupos e eu vi que a digenesia gonadal mista e a síndrome de Turner em si é muito raro esse problema e é muito pouco falado. Eu fiz esse vídeo, estou fazendo esse vídeo ao vivo, porque eu vi as mães e as pacientes, muitas delas têm dúvidas sobre o tratamento da síndrome de Turner, que possui vários tipos, e o que é a digenesia gonadal mista. Muitas pessoas têm dúvida qual que é o exame que tem que fazer para detectar o Y na síndrome de Turner. Os exames mais importantes para ser feito na síndrome de Turner é o cariótipo. É através do cariótipo que a pessoa vai descobrir se tem síndrome de Turner. E o exame que detecta o fragmento do cromossomo Y.
Mas qual que é esse exame que detecta o fragmento do Y em mulheres com síndrome de Turner? Esse exame ele é feito no hospital. Eu fiz esse exame. Ele é um exame próprio para detectar o cromossomo Y. Deixa eu ver aqui se eu tenho o nome dele. É SRY. SRY é o nome do exame que se faz para detectar o cromossomo Y. É difícil ver uma menina que tem o fragmento do cromossomo Y, porque a maioria tem o X0, ficando raro acontecer de ter o cromossomo Y e tem muita dúvida a respeito disso, porque ela requer cuidados. O fragmento do cromossomo Y provoca maior chance de ter câncer de ovário, ovários em fitas, e esses ovários, que são as gônadas, eles precisam, quando tem fragmento do Y, precisam ser tirados com indicação médica. O médico ele indica a remoção dos ovários para prevenir o câncer de ovário nas pessoas. É uma cirurgia, não sei dizer porque eu era pequena, eu fiz essa operação com 3 anos de idade, mas tendo visto que correu tudo bem na minha cirurgia, eu só tive que repor os hormônios, né, porque eu não tenho as gônadas, não. Então, o médico me indicou logo quando eu nasci qual que era o tratamento, explicou para os meus pais que ficaram comigo, né, no hospital. Fiquei internada para fazer essa cirurgia no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E eu tinha uma autoestima muito baixa por causa disso. Uma autoestima muito baixa. Eu achava que eu era sempre a mais pequena da classe, que as meninas tinham mais corpo do que eu. Precisei
Preciso fazer eu tô fazendo um tratamento a respeito disso, porque eu não aceitava o meu corpo, não me aceitava como eu sou. E para mim era difícil. Me sentia diferente das pessoas. Era muito tímida, tinha vergonha de falar com as pessoas. E principalmente falar sobre síndrome de Turner. Se alguém tiver nessa live e for mãe de paciente que tem o cromossomo Y, ou você tem o cromossomo Y, fica à vontade para fazer perguntas, comentar no meu vídeo. E eu trago sim algumas consequências por ter a síndrome de Turner, como baixa autoestima. Também perdi meus pais, fiquei com depressão, pensamentos de morte. Sofro muito de ansiedade. Também sou muito ansiosa. Faço tratamento no médico a respeito disso. E como eu falei, né, eu sou uma pessoa que não gosta de aparecer. Mas ultimamente eu tive coragem porque eu achei importante. Pois eu achei poucos conteúdos que falam a respeito da síndrome de Turner. E menos ainda, eu achei poucos conteúdos falando da disgenesia gonadal mista. Eu sei que tem outra disgenesias quando formam um ovário em fita, na síndrome de Turner, né, que eu não sei como é que é ovário em fita. E tem também eu não sou médica, então não posso falar, mas eu vi que tem também disgenesia gonadal pura, que eu não sei explicar a diferença. Não sei explicar, eu só vi na internet. Vi que a disgenesia gonadal mista são mulheres que têm fragmento do cromossomo Y ou genitália ambígua, como é conhecida. E só hoje, com 31 anos, vou fazer 32. Com 32 anos de idade, que eu tô tendo coragem de fazer esse vídeo. Para quê? Para que mais pessoas possam saber a respeito dessa síndrome, que causa baixa estatura, infertilidade, pode causar linfedema, problemas de tireoide, pode trazer problemas cardíacos, no coração, problema nos rins, entre outros.
em mim me causou. O que mais me incomodou foi a falta de desenvolver o corpo, como as outras pessoas. O fato de não poder ter filhos, que a gente não pode ter filho, até porque nessa síndrome uma das características é essa. E para isso a gente teria que adotar ou fazer um tratamento para engravidar, mas o tratamento da síndrome de Turner, ele já é um tratamento caro. Tem alguns remédios que a gente tem que comprar, alguns exames que a gente tem que fazer e que são caros. Eu tenho alguns exames que eu faço no SUS, mas tem outros que não tem como, tem que pagar. Remédio também, tem remédio que tem que comprar, que são caros. Então, meu psicológico não é bom por causa da síndrome de Turner. Não sou boa de matemática, de, de calcular, não sou boa. Não consigo achar lugares, é difícil para mim achar lugares. Eu me perco, eu me perco fácil. Às vezes eu chego num lugar, não sei onde estou. Fica meio que perdida, né? Acontece de eu ir num lugar, depois, se eu tiver que voltar, eu não sei no lugar. Não consigo voltar no local. E não é só matemática, são qualquer coisa que tenha calcular ou ter atenção de espaço, de lugar. Eu tenho dificuldade de concentração. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, se você tem a digenesia gonadal e tem que fazer o tratamento correto, com a indicação do médico, tem que fazer os exames, tem que tomar os hormônios, hormônio do crescimento, hormônio para mulher. Eu tinha
o útero infantil, que, que o útero infantil eu não vi menstruação, tive que tomar estradiol, estrogênio para vir menstruação, tenho que tomar progesterona, tudo isso para regular os hormônios, porque não tem esses hormônios no corpo, então tem que repor. E se você conhece alguém que tem antigenesia gonadal mista, tiver dúvidas, pode, pode mandar mensagem que eu vou responder. Cada pessoa é uma e uma não tem ninguém igual a outra. Cada pessoa tem o seu tipo, o seu grau de síndrome de Turner. Tem umas que têm todas as células afetadas. Tem outras que têm células normais e células com síndrome de Turner. E tem as que têm células afetadas, fragmento do Y, tudo isso. Então eu não vou falar muito, até porque eu falo até onde eu sei. E eu quis fazer esse vídeo porque eu acho importante saber que existe esse tipo da síndrome de Turner que requer uma atenção. Que tem esse fragmento do Y e ela tem que ser identificada no meio de pessoas que têm síndrome de Turner. Por isso requer atenção. Porque mesmo o exame dando síndrome de Turner, ou não dando síndrome de Turner, pode ser que tenha um fragmento que só é detectado com exame, através dos exames. Isso pode acontecer, né, onde que é considerado retirado das gônadas. E eu gostaria de falar mais sobre a digenesia gonadal mista, mas e quando eu estava no endócrino foi que eu fiquei no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que eu via pessoas lá que tratavam de vários problemas. Aí
Foi aí que me explicaram tudo a respeito da síndrome. É um hospital muito bom aqui de Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas. Os médicos e os funcionários de lá são muito bons. Então, quando eu descobri que eu tive que fazer a cirurgia de retirada dos ovários, foi um choque para mim. Eu sempre soube que eu tinha alguma coisa errada no meu corpo. Aí foi onde eu fui saber que eu tinha feito cirurgia, que eu tinha ficado internada. Tudo por conta da síndrome de Turner e, e do fragmento Y. Mas hoje eu sei que foi pro meu próprio bem. Foi para prevenir uma doença nos ovários, que é o câncer, né? E quantas pessoas têm a digenesia gonadal mista? São poucas. Poucas as pessoas que têm essa síndrome. Eu comecei a menstruar tarde, depois que eu fiz tratamento para o útero com uso de hormônios. Minha primeira menstruação veio depois dos 15 anos, eu acho. Eu fiz ultrassom, foi onde que deu que meus ovários eram infantil. Aí eu comecei o tratamento hormonal. Meus ovários desenvolveram e veio a menstruação. Aí a menstruação veio. No começo eu sentia cólica, muita dor na barriga. A barriga ficava tipo dura, dolorida. Porque foi uma coisa assim, né, diferente para mim. E é isso, a gente tem que lidar com a síndrome de Turner, fazendo o tratamento certo. Não pode de maneira nenhuma interromper tratamento sem o médico falar. Tem que seguir o tratamento, tem que tomar os remédios que o médico prescrever, porque pode trazer vários problemas de saúde se a gente parar de tratar por conta. Se a gente começar a tratar tarde, já tem alguns problemas também. Quanto antes descobrir melhor, quanto antes tratar melhor também, porque vai ter
um resultado no tratamento, um bom resultado. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo. Ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. Beijos.